Vamos trabalhar essa última parte desse capítulo 4, ligações químicas. Para uma melhor didática, vamos dividir esse assunto de ligações químicas em dois temas. Nessa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar só as ligações iônicas. Vamos mostrar em pormenores como é esse tipo de trabalho, esse tipo de ligação. Na próxima videoaula, a gente vai trabalhar só as ligações covalentes e as ligações metálicas. As duas últimas ligações. Quando você pegar uma base de ligação iônica, covalente e metálica, vai ser mais simples. Agora, você precisa de um instrumento muito importante. Esteja com a tabela aí na sua mão. Quando eu for falar em camada de valência, pai, me congele aí, você tem esse poder. Para o vídeo, certo? Procure o elemento que eu estou estabilizando. Olhe a distribuição dele. Procure uma tabela que tenha a distribuição eletrônica. É imprescindível você ter a tabela na mão. Outra coisa, imprescindível, tanto hoje, ligação iônica, como na próxima aula, ligação covalente e metálica, é imprescindível que você tente depois fazer sozinha a estabilidade dos elementos. Então, é um assunto um pouco complexo, mas com a minha boa vontade e com a boa vontade de vocês, tenho certeza que as coisas vão caminhar bem. Então vamos lá, ligação iônica. Vamos hoje trabalhar essa parte de ligações químicas, nossa última parte deste capítulo 4. Bom, ligações químicas é a forma como o elemento ele usa para se estabilizar quimicamente. O elemento, para se estabilizar quimicamente, ele precisa completar a camada de valência, como a gente viu na aula passada, na teoria do octeto. Lembra? É uma coisa que você não pode se dar o luxo de esquecer. A teoria do octeto diz que um elemento fica estável com 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons na valência, tá certo? A exceção, não esqueça, é o período 1, que só tem hidrogênio de um lado e hélio lá do outro. O hidrogênio não está estável, ele precisa de um elétron para se estabilizar. O hélio, ele já se encontra estável. Isso porque, no primeiro período, o elemento se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Como ele só tem essa camada, ele se estabiliza com 2. Bom, mas no demais, o elemento ele precisa imitar os gases nobres. Não esqueça, os gases nobres, a fileira 18 da sua tabela, todos os elementos se encontram estáveis quimicamente, com 8 elétrons na camada de valência. Então, ligação química é isso. Para se estabilizar, para imitar os gases nobres, os elementos eles podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons, como a gente viu na aula passada e vai ver como é que se ganha, perde ou compartilha nesta videoaula. Vamos ver agora o primeiro exemplo, então. Ok, primeiro tipo de ligação. Vamos começar com as ligações iônicas. O que é uma ligação iônica? Quais elementos participam das ligações iônicas? Qual é a característica principal dos elementos que participam desse tipo de ligação? Preste aqui atenção. A ligação iônica é o tipo de ligação química onde os elementos que dela participa para se estabilizar, para imitar os gases nobres, ficar com 8 elétrons na camada de valência, uns têm que perder elétrons. Já outros precisam ganhar elétrons para se estabilizar, para ficarem estáveis, tá certo? Quimicamente. Então essa é a característica principal desse grupo aqui. Os elementos que
desse tipo de ligação participa? Uns perdem elétrons, outros ganham elétrons, e esse negócio de perder e ganhar elétrons. Então, um elemento fica positivo, outro elemento fica negativo. Quando os elementos são dotados de carga elétrica, eles são chamados de íons. Daí a origem da ligação iônica. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente fazer. Vamos fazer aqui esse primeiro exemplo. Vamos ligar esses dois elementos, sódio e cloro. O sódio, pega aí sua tabela, é o número 11 da sua tabela periódica. O cloro é o elemento 17 da sua tabela periódica. Eu aqui embaixo coloquei a distribuição eletrônica dos dois. O sódio, camada K2, 8 e 1, acompanhe por sua tabela. E do cloro, 2, 8 e 7. Observe aí na sua tabela a distribuição dos dois. Olha, a gente não vai usar isso aqui, não. Eu só estou usando esse primeiro exemplo para que você tome consciência de quem perde e de quem ganha elétrons, tá certo? Então, preste aqui atenção. Olha a camada de valência do sódio. Você só observa a camada de valência. As demais camadas vocês não vão representar, tá legal? A camada de valência do cloro, observe aqui, são 7 elétrons que ele possui na camada de valência. Esse aqui é do grupo 1. Para ele se estabilizar, ele precisa perder esse elétron. Se ele perder esse elétron, observe a última camada quanto fica. A última camada fica com 8 elétrons. Se estabiliza, emite o gás esnóbilo. Então ele vai ceder esse elétron para cloro, tá legal? Cloro, se ele ganhar mais um elétron, então o que acontece? Ele vai ficar com 8 na última camada. Você vai perder elétrons, é do grupo 1, aquele grupo que eu ensinei a vocês, lembra? Esse aqui é do grupo 2, aquele grupo que precisa ganhar elétron para se estabilizar. Só é você olhar a camada de valência. E para estabilizar, você só representa a camada de valência. Você não vai representar as demais camadas. Por quê? Porque elas não nos interessam, tá certo? Eu só estou mostrando aqui que esse fica com 8 na camada de valência. Esse vai ganhar mais um, também ficará com 8 na camada de valência. Então vamos lá. Eu circulo o elétron, transfiro ele para lá. Como é que a gente transfere? Apontando uma setinha. E eu estou dizendo que eu estou cedendo esse elétron para cloro. Então, esse elétron aqui, ele deixa de existir, tá certo? Observe. A camada desse aqui se completa também. A última camada passa a ter 8. A camada de cloro também se completa porque ele ganha um elétron, tá certo? Fica também com 8. E ambos ficam estáveis, tá certo? Pronto, aí está os elementos estabilizados. A fórmula, essa aqui é a fórmula eletrônica, tá certo? Essa fórmula aqui chama-se fórmula eletrônica, é mostrando quem perdeu, quem ganhou elétrons, por isso que a gente chama de fórmula eletrônica, tá certo? E essa fórmula aqui, juntando os dois elementos que se estabilizaram, esse ficou positivo, esse ficou negativo, com excesso de cargas elétricas negativas. Então, a fórmula química dessa substância, NaCl, sal de cozinha, esta aqui, tá certo? É a fórmula química. Então, entenderam aí como é que é? Esse precisou perder elétrons para se estabilizar. Esse precisou ganhar elétrons para se estabilizar. Então, esse tipo de ligação é um tipo de ligação onde quem dela participa, um elemento tem que ganhar, outro elemento tem que perder. Vamos fazer esse outro exemplo aí? Vamos a esse segundo exemplo, ligações iônicas. Não esqueça, é o tipo de ligação onde os elementos, para se estabilizar, eles têm um grupo que perde, tem um elemento que perde elétron, outro elemento que vai ganhar elétron para se estabilizar. Segundo exemplo, vamos aqui ligar potássio com oxigênio. Veja aí na sua tabela, pode pegar ela. Potássio é o número 19 da sua tabela. Veja bem ele aí.
Oxigênio é o número 8 da sua tabela. Localize-os. Localizaram? Pois então, muito bem. Vamos representar. Não vou mais botar aquela distribuição aqui embaixo. Ela está aí na sua tabela. Não precisa eu fazer isso aqui. Só é você pegar a sua tabela e observar por ela, tá certo? Não vou, só vou representar a camada de valência. Olhe para o número 19, potássio. Observe sua camada de valência. Sua camada de valência é 1. Jeito do outro lá, né? Quem está no grupo 1 tem sempre a camada de valência 1. Quem está no grupo 2 tem sempre a camada de valência 2. Vamos lá, tabela periódica é show de bola. Oxigênio, lá no número... Oxigênio, o número 8 da sua tabela periódica. Observe aí. Vamos representar sua camada de valência? Não esqueça, a gente só representa a camada de valência, que é justamente a que vale para a gente estabilizar os elementos químicos. Vamos representar aqui, usar o lápis preto, 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, né? Muito bem. Se estabiliza com quanto? Se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. 8. Pode observar potássio. Se ele perder esse elétron, ele fica com 8 na camada de valência. Observe aqui, ó. Vamos transferir? Vamos transferir. Pronto, transferir. Ele se estabilizou. Pode observar aí. Se essa última camada dele desaparecer, ele fica com 8. A última camada passa a ter 8. Ah, professor, e agora? Olha o problema aí. Oxigênio está estável. Oxigênio tem 7. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é a valência dele. Com mais um que ele ganhou, 7. E agora? Eu vou tirar da última camada de potássio? Não. A última camada não já está estável? Está estável. O que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou fazer outro átomo de potássio aqui de lado, tá certo? Sempre a camada de valência dele é quanto? Sempre a camada de valência toda vez vai ser 1, tá certo? Então, vamos mais uma vez transferir esse elétron para cá, tá certo? A camada de valência de potássio sempre vai ser 1 toda vez. Eu precisei fazer outro potássio para terminar de estabilizar o oxigênio, porque ficou faltando 1, tá legal? Então vamos contar o oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá estável, ganhou 2 elétrons, tá certo? Tá estável quimicamente, perdeu um elétron. Pode observar que ele está estável. Esse outro que eu fiz para terminar de estabilizar o oxigênio também está estável, perdeu um elétron de novo, tá certo? Tá todo mundo feliz, todo mundo estável quimicamente, tá certo? Fórmula eletrônica, não esqueça. Será que você sabe fazer a fórmula química dessa substância aqui? Vamos lá. Quantos potássios eu precisei? Eu precisei de 2 potássios, K2, porque foram 2 potássios e 1 oxigênio. K2O. Olha aí você aprendendo a fazer fórmula química com o assunto ligações químicas, tá certo? Muito bem, então, esta aqui é a fórmula química, é a fórmula iônica dessa substância aí, tá certo? Esse ficou positivo porque perdeu elétrons, esse ficou negativo porque ganhou elétrons, tá certo? Muito bem. Fazer esse último exemplo aí, terceiro exemplo então, rapidinho aqui. Vamos agora fazer essa última ligação iônica, esse terceiro exemplo. Vamos ligar cálcio. Qual é a valência de cálcio aí? Observe na sua tabela, já olhou. 2. Na camada de valência dele tem 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons, ele precisa perder esses 2 elétrons. Olha aí a camada de valência de flúor. É o número 9 da sua tabela, o número 20 e o número 9. Observe aqui, flúor 9. Tá legal. Tem a camada de valência valendo quanto? 7. Precisa perder esses 2 elétrons para se estabilizar, certo? Precisa ganhar 1. Precisa perder 2. Precisa ganhar 1. Se ele ganhar 1, a última camada passa a ter 8. Confere?
Se ele perder esses dois, a última camada dele também passa a ter 8. O que eu vou fazer, professor? Circular os dois ao mesmo tempo? De forma alguma. Você primeiro circula isso, tá certo? Faz a transferência na boa. Flúor se estabilizou, agora está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que ele ganhou do cálcio. Só que cálcio está estável? Não está estável. Observe aqui que ele precisava perder 2. Perdeu só 1. O que é que eu vou fazer para terminar a estabilização do cálcio? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer outro átomo de quem? De flúor, tá certo? Quanto é a valência de flúor de novo? Vamos botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A valência de flúor sempre vai ser 7. Aí eu vou pegar esse outro aqui que ficou sobrando, ó, e vou transferir para cá. Estabilizou-se de novo o flúor, não foi? O flúor novo. Observa aí na sua tabela aí, preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais um que ele venceu, que ele recebeu de lá, cálcio, ele ficou com 8 elétrons. Ele perdeu esses dois, essa última camada deixou de existir. Olhe na sua tabela, a última de cálcio, número 20, passou a ter 8 também. Os dois estão estáveis. Fórmula eletrônica, vamos fazer a fórmula química aqui dele. Ca, quantos F pesou? 2 Fs, né? Precisou de um cálcio para estabilizar 2 flúor, tá certo? Fluoreto de cálcio, tá certo? Então, é isso aí para você exercitar. Complete a estabilidade de sódio, o número 11, com nitrogênio, número 5. Sódio número 11 com nitrogênio número 5. Faça você mesmo este exemplo aqui para ver se você teve a certeza e aprendeu. Muito bem, por hoje é só. Próxima aula, ligação covalente. Exercite. Exercitar é indispensável.